Irmãos, eu quero falar nessa noite a respeito de um personagem que o registro da sua história, ele ocupa muitas páginas da Bíblia e é um dos personagens que eu admiro muito quando eu leio a sua história. A palavra de Deus diz que ele foi vendido como escravo para uma terra estranha e ele tinha 17 anos e ele só assumiu como vice-governador do Egito com 30 anos de idade, ou seja, 13 anos depois. E o assunto que eu quero tratar nessa noite a respeito desse personagem, como tema, submeta-se ao processo para viver a promessa. Muitas vezes nós perguntamos para Deus: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou enfrentando isso, tantas dores, tantas provações, tantas perdas? E nós temos que ter consciência de algo que Deus, Ele está nos preparando. Ele está preparando para algo maior, melhor. José, certamente, ele não tinha consciência do que estava enfrentando, do que estava passando, mas Deus estava trabalhando na vida de José. E como história grande, e devido ao tema, nós vamos ler somente o capítulo 40, do verso 1 a 8, que fala justamente quando José estava na prisão, e o copeiro-chefe, o padeiro-chefe ali também, desobedecendo uma ordem de Faraó, eles foram presos e chegando lá, José interpreta o sonho, um sonho positivo, um negativo, mas ele interpretou o sonho de ambos. Ali começa a finalizar o processo que José estava enfrentando. Capítulo 40, verso 1 a 8 diz assim: Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servissem, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados, vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhes José: Porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-os o sonho. Aí nós sabemos da história de José, tudo que ele passou, né? Uma história conhecida. E ele chega, o porquê ele estava ali naquela prisão, e diz a palavra de Deus que ele ficou 2 anos injustamente naquela prisão. Mas é muito interessante os processos de Deus na vida do servo dele. É incompreensível muitas vezes, talvez na cabeça de José, porque ele foi fiel ao seu senhor Potifar, e ele, de uma forma, foi injuriado e foi acusado injustamente de ter assediado a sua esposa, e ela o acusa injustamente, e ele vai parar ali na prisão. Mas naquela prisão começa ali o final do processo de José. Amados, às vezes esses questionamentos, muitas vezes, que surgem na nossa cabeça e vêm a transformar verbalmente, muitas das vezes, é um processo que Deus está fazendo, está trabalhando a nossa vida. Mesmo que muitas vezes não compreendemos o que está acontecendo, porque quem submete ao processo tem a sua fé fortalecida. O processo, ele fortalece a nossa fé. Se não fossem os processos, as tribulações, as dificuldades, as lutas a qual enfrentamos, nós não agradeceríamos pelas bênçãos que recebemos da parte de Deus, pelos livramentos que recebemos da parte de Deus. Então, as tribulações, as dificuldades, elas vêm para nos moldar, para nos lapidar, para podar algumas arestas necessárias nas nossas vidas. Então, o que precisamos entender é que o propósito de Deus na nossa vida é maior do que o processo que enfrentamos. O propósito de Deus nas nossas vidas é maior do que o processo a qual nós enfrentamos. E existem inúmeras promessas registradas na palavra de Deus. E muitas vezes nós duvidamos daquilo que Deus mesmo falou, daquilo que Deus mesmo prometeu.
Jesus, lá no capítulo 28, 20, parte B, ele diz assim: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. João registra também que quando Jesus subiu ao céu, ele mandou o Espírito Santo para nos guiar, para nos orientar. E ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, mandarei o Espírito Santo, ele será o seu guia. Amados, nós temos essas promessas de Deus, promessas de vida eterna, e muitas vezes nós somos abatidos diante de um processo, diante de uma dificuldade a qual nós enfrentamos. José simplesmente foi ali traído pelos seus irmãos. Ali foi uma sequência de coisas que aconteceram na vida de José, e ele foi vendido e Potifar compra-o como um escravo. E é muito interessante que José, onde ele colocava suas mãos, Deus o abençoava. A palavra de Deus fala que a casa de Potifar era abençoada por causa de José. José tinha tudo, amados, para fazer coisas erradas. Ele podia dizer o seguinte: eu estou numa terra estranha, ninguém está vendo, eu estou longe do meu povo, eu posso fazer qualquer coisa errada aqui, ninguém vai ficar sabendo mesmo. Mas não, ele foi fiel a Deus até o fim. Por isso, não importa onde nós estivermos, não importa onde nós estamos, nós temos que permanecer fiel, porque nós temos um Deus que nos sonda, um Deus que nos conhece, um Deus que está conosco todos os dias. Independente se os irmãos estão por perto, se o pastor está por perto, se a liderança está por perto, não importa. O importante é que Deus está ali. E a palavra de Deus diz que Deus era com José. Deus foi com José lá naquele poço. Deus foi com José ali na prisão. Deus foi com José, porque a única vez que ele confiou num homem, ele pisou na bola com ele. Ele falou para o copeiro-chefe: quando você estiver na presença de Faraó, lembre-se de mim. 2 anos se passaram. Se Faraó não tivesse um sonho para que o copeiro lembrasse que ali havia um homem que podia interpretar o sonho, José continuaria na prisão. Mas nós sabemos que tudo isso é propósito de Deus. E também não confiemos no que o homem pode fazer. Confiemos em Deus e que Deus possa nos abençoar. Quem submete ao processo tem sua fé fortalecida. Em determinados momentos do processo, tudo que vamos ter ao nosso favor é a nossa fé. Porque às vezes as coisas se agigantam de tal forma que nós às vezes questionamos: eu não vou superar, eu não vou conseguir sair. Mas uma palavra de um irmão, ou mesmo uma palavra a qual nós lemos na Bíblia, nos fortalece e nos dá ânimo para seguir em frente. Eu me lembro de um momento na minha vida que eu estava passando algumas dificuldades e era meu aniversário. E não podia ter música melhor para que as crianças da Vila Dias gravaram um vídeo e me mandaram. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Eu falei: não precisa falar mais, porque foi muito claro o recado de Deus através das crianças, né? E ali um momento assim, você recobra ânimo novamente para prosseguir, recobra ânimo novamente para seguir, porque Deus é o Deus que trabalha ao nosso favor. O processo de José começa aonde? Com a traição dos próprios irmãos. Amados, deve ter sido doloroso demais para José ser traído pelos próprios irmãos, né? A qual ele contou um sonho e eles zombaram dele. E aí veio um segundo sonho. Diz que a lua e o sol se curvavam diante dele, e os 11 peixes também se curvavam. Ele: como pode o pai e a mãe curvar diante de você? Como pode os irmãos se curvar diante de você? Você está louco? E aí, a partir daí, começa a inveja da parte dos irmãos. E como foi o desenrolar dessa história? É que eles queriam realmente dar cabo. A gente manda ele, não vamos matar, não vamos sujar nossas mãos de sangue, mas vamos mandar ele para uma terra estranha, porque daí nós o livramos dele. Mas os irmãos não sabiam que durante esse processo Deus estava trabalhando para que no final desse processo eles também fossem beneficiados por aquilo que estava acontecendo na vida de José. O processo é o caminho entre a promessa e o propósito. Às vezes nós queremos a promessa de Deus, mas não queremos enfrentar o propósito. José teve um sonho, mas antes de chegar ao palácio, ele passou pelo poço, pela casa de Potifar e pela prisão. Cada etapa parecia o quê? Parecia um retrocesso na vida de José. Eu não estou avançando, eu estou retrocedendo. Mas isso na mente talvez de José, mas era parte do processo que havia do propósito de Deus. Talvez o que você chama de atraso
Deus chama de preparo. Nossa, minha vida não está progredindo, eu não estou avançando, mas Deus está trabalhando, está moldando. O processo, ele molda o caráter, ensina a depender dele, alinha o coração à vontade de Deus. O salmista lá no Salmo 105, 17 a 19, ele diz o seguinte: adiante dele enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram grilhões e a quem puseram ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado pela palavra de Deus. Quando você lê Gênesis, você não vê esses detalhes, que ele também foi prendido com grilhões, apertados. E eles, suportando certamente aquela dor, e escravo não tinha que andar nas carruagens. Eles andavam a pé, não importava a distância. Comiam o que dava, o que sobrava. E José passou por esse processo. O processo não é castigo, é treinamento. Tem uma música que diz: temos que ser provados para ser aprovados. Muitas vezes a aprovação é justamente isso. Temos que ser provados para ser aprovados. Certamente, se tivéssemos a oportunidade, ou quem tivesse a oportunidade de perguntar a José, ele poderia dizer: eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Eu não estou entendendo nada, eu sou fiel a Deus, eu tenho buscado a Deus e esse processo está doloroso. Mas Deus estava moldando a vida de José. E aí, Tiago diz assim, Tiago 1, 2 a 4, ele diz: meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de passar por várias provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Amados, eu olho para esse versículo de Tiago, eu fico me perguntando, eu vou me alegrar diante de uma provação, diante de uma dificuldade, mas é o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Ela está dizendo: eu estou no controle, eu estou trabalhando a tua vida, eu estou moldando a tua vida. Enquanto você reclama no processo, Deus está dizendo: eu estou te treinando. Imagina, quando nós olhamos para a vida de Moisés. Moisés, 40 anos no palácio, só sendo servido. Acontece aquele fato com Moisés, ele vai para Midian, fica mais 40 anos lá. Imagina Moisés, ele era pastor de ovelhas? Talvez não sabia nem o que fazer com uma ovelha, mas ele vai lá se tornar pastor de ovelhas 40 anos. Ele era o filho da filha de Faraó, servido, certamente tinha vários serventes para o servir. E aí ele vai para aquele deserto para ser moldado, para ser treinado. 40 anos ali sendo treinado. E Deus chega e fala com ele: volta agora para o Egito. Agora você vai ser usado para resgatar aquele povo. Tudo tem uma conexão dessa história de José com Moisés. Porque se Moisés não tivesse ficado ali aquele tempo, ele não tinha conhecimento ali do palácio, das pessoas que era facilitada a sua entrada no palácio. Mas ele ficou os 40 anos sendo moldado por Deus. 40 anos ali trabalhando, pastoreando. Certo? No começo foi difícil para ele, né? Nem sabia o que fazer com uma ovelha, como conduzi-la, o que fazer ali diante daquela situação. Mas ele aceitou. Aceitou, depois Deus o usa. Da mesma forma, a vida do povo de Israel também, 40 anos no deserto, Deus cuidando daquele povo, Deus moldando. E a palavra de Deus fala que Deus o levou para humilhar, porque eles achavam que a dependência para conquistar a terra prometida precisaria só da força deles, que eles chegariam ali, tanto quantas coisas erradas eles fez ao longo do caminho, mas Deus não os abandonou. Deus estava com eles o tempo todo, da mesma forma fez com José. Às vezes o processo não é para Deus ver quem você é, mas para você descobrir quem Deus é. O processo acontece na nossa vida para nós descobrirmos quão grande é o nosso Deus. Quão grande é esse Deus o qual nós servimos. E muitas das vezes, quando o processo ele se intensifica, nós diminuímos o tamanho de Deus. Será que eu vou conseguir? Você não consegue. Eu sempre gosto de citar Davi também, né? Quando ele vai enfrentar Golias, e ele
fala que iria enfrentar e eles colocam a armadura, é pesada demais, não dá. Ele vai lá, pega as pedrinhas, né? 5 pedrinhas, porque Golias tinha mais 4 irmãos e falou, vai que aparece os outros irmãos lá, vou precisar dessas pedras aqui. Uma só dá jeito, mas 5 é meio grande para mim. E aí, é interessante que quando Golias confronta Davi, e ele diz algo seguinte, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Naquele momento Deus falou, agora é comigo. Até agora você está agigantando demais diante desse tamanho desse gigante. Mas agora eu vou assumir a responsabilidade, porque você falou, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Às vezes o processo, amado, está intensificando, agigantando diante de nós, porque nós queremos resolver esse processo com as nossas forças. E nós somos limitados. Mas quando nós colocamos o nosso processo nas mãos de Deus, esse processo, ele continua gigante, mas suave, porque Deus assume a responsabilidade. Quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos as nossas vidas diante do processo de Deus. Muitos querem o sim de Deus, mas não querem ouvir o espere. E muitas vezes Deus faz isso com a nossa vida. Espere um pouco, eu estou trabalhando, eu estou moldando, não chegou o tempo ainda. 13 anos, amados. Ele foi levado para o Egito com 17, e depois com 30 anos ele assume como vice-governador. Mas esse processo, a gente tem que ver que ele foi um ótimo administrador na casa de Potifar. Ele foi um ótimo auxiliar do carcereiro, porque assim que ele chegou na prisão, o carcereiro colocou ele como liderança ali naquela prisão. Ele foi um ótimo governador, porque não foram as circunstâncias que o levaram a reclamar, a murmurar, mas foi o processo que ele passou. Deus foi moldando José de uma forma para que entregasse algo maior a ele. Deus, guarda essa frase, Deus não quer apenas te entregar algo, Ele quer te preparar para sustentar aquilo que Ele vai te entregar. Deus não quer entregar algo para a nossa vida somente, Ele quer nos preparar, porque se Ele não nos preparar, quando Ele entregar algo para nós não vamos conseguir administrar aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Você imagina, se José tivesse sido levado, Potifar colocado já ele como liderança, Faraó colocado como vice-governador, sem passar pelo processo que ele passou, talvez ele teria dificuldade para administrar uma nação como a do Egito. Mas Deus o preparou, Deus o moldou ao longo do seu caminho, 13 anos moldando para que ele pudesse assumir esse cargo tão expressivo, né? Somente o Faraó era acima de José. E quem foi beneficiado por tudo isso? A sua família, os seus irmãos. Tanto que quando Jacó morre, eles ficaram com medo. Agora ele vai vingar, ele vai retalhar. Mas não foi isso que aconteceu. E ele diz algo muito interessante, que vocês atentaram um mal contra mim, mas Deus o transformou em bênção. É isso que acontece quando nós enfrentamos, submetemos ao processo, amados. A promessa de Deus, ela vem, a promessa de Deus, ela é revelada na nossa vida. Por isso, quando nós enfrentamos o processo, por mais que não compreendamos aquilo que está acontecendo, deixa Deus trabalhar, deixa Deus moldar. Porque o processo que eu enfrento é diferente do processo que você enfrenta. Mas todos nós enfrentamos esse processo, porque temos promessas. Jesus não prometeu vida fácil. Ele diz, toma a tua cruz e siga-me. Um dia, um irmãzinho questionando o pastor, mas a palavra de Deus diz que nós somos cabeça, nós não somos cauda. Então nós temos que determinar sim, uma palavra que eu já confesso, eu não gosto dessa palavra, determinar. Eu não determino nada, quem determina as coisas são Deus. As coisas na minha vida é Deus que determina. E eu falei, tudo bem, a palavra de Deus fala que é para nós sermos cabeça. Mas leia os versículos anteriores. Se você fazer isso, se você proceder dessa forma, se você andar corretamente, você será cabeça, não cauda. Então a pessoa, muitas vezes, ela quer o sim de Deus, ela quer sair do processo para as promessas. Ela já quer as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, mas ela se recusa a enfrentar o processo. Então nós devemos submeter ao processo para alcançar a promessa de Deus nas nossas vidas. O processo passa, o propósito permanece.
O propósito de Deus, ele permanece. Por isso nós devemos confiar, saber que Deus está no controle, que Deus que prometeu. E a palavra de Deus fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então as suas promessas, queremos nós ou não, aceitemos ou não, vai se cumprir, porque é palavra de Deus. Quando entendemos que temos que passar pelo processo para alcançar o propósito, as coisas fluem de forma mais suave nas nossas vidas. A nossa fé deve estar fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Os nossos olhos e a nossa esperança devem estar firmados nele, amados. Nós não podemos ficar olhando para as circunstâncias. Tem um louvor que eu gosto muito. Não olhe para as circunstâncias, não, não, não. Olhe para o seu amor, o seu imenso amor. E às vezes as circunstâncias, elas trazem para nós desânimo, ansiedade, desespero. Por isso, nós devemos confiar no Senhor, colocar a nossa confiança nele. José passou por um processo doloroso, mas por um futuro glorioso. Ele passou por esse processo doloroso, mas um futuro glorioso, porque o processo foi longo, mas o futuro foi glorioso na vida de José. José enfrentou tudo isso, mas a sua família também foi beneficiada. Nós devemos fazer como o salmista lá no Salmo 119, 27, diz assim: faz-me discernir os propósitos dos teus preceitos, então meditarei nas tuas palavras. Faz-me discernir o propósito dos teus preceitos. Os preceitos de Deus, muitas vezes não compreendemos, mas nós devemos procurar e pedir a Ele para que Ele discerna a nós, esclareça a nós os seus propósitos. Não tem como entender os propósitos de Deus para as nossas vidas se não enfrentarmos o processo. O processo, amado, ele é pedagógico, ele nos ensina, ele nos instrui. Por isso, há necessidade de passarmos. Como José não compreendeu, talvez você não está compreendendo o que você está enfrentando. Confesso que muitos processos na minha vida também não compreendi. E diante desses processos, nós fazemos como o salmista, questionamos: Senhor, por quê? Os porquês da vida. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? O porquê está demorado demais, eu não vou resistir. E nós esquecemos que Deus falou na sua palavra que Ele não dá tribulação acima das nossas forças. Ele conhece o teu limite, Ele sabe do meu limite. Então, nós não vamos enfrentar algo que não seja, que Deus não possa intervir de uma forma para nos livrar dessa situação. Ele está no controle de todas as coisas. No momento, José não compreendeu o que estava enfrentando, mas confiou em Deus. José foi um excelente escravo, um excelente administrador, um excelente auxiliador e um excelente governador, como já foi citado. Por quê? Ele passou por tudo isso, por esse processo. Seja o melhor com o que você tem para oferecer. Seja o melhor. Deixa Deus usar aquilo que você tem para oferecer. Deixa Deus te usar. Mas talvez Deus vai precisar de moldar a tua vida para que você seja usado. Deixa Ele moldar. Dê o seu melhor na situação que você encontra. As promessas de Deus são infinitas e são melhores. Mas para nós obtermos essas promessas, temos que enfrentar o processo. O José passou por tudo isso. Outros personagens enfrentaram. Talvez você conheça pessoas que você conviveu, que enfrentaram processo longo, que deixaram um legado. Qual legado nós estamos deixando? Qual legado nós estamos deixando para a nossa família, para os nossos filhos, deixando para os nossos amigos? Porque quando eu recuso o processo de Deus, eu estou dizendo para Deus: eu quero a promessa, não o processo. Mas Ele está dizendo para nós nessa noite: você quer a promessa, mas vai ter que passar pelo processo. Você tem que submeter ao processo. E muitas vezes ele é doloroso. Mas saiba que Deus sempre tem o melhor. E diante desse processo, Ele vai cuidar de você de uma forma muito especial. Aquele momento que você chega a dizer: eu não suporto mais. Deus está dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui. E muitas vezes Ele vai usar pessoas para nos amparar ao longo desse processo.
Quando o processo se intensifica, Ele coloca pessoas em nossas vidas para nos abençoar. Ele coloca, independente da idade, eu fui exortado por crianças diante do processo que eu estava vivendo. Aí a escolha é de cada um. Eu poderia aceitar aquela exortação ou recusar aquela exortação. Então, amados, pergunte para Deus o porquê. Não é errado, mas não recuse de enfrentar o processo. Sabe por quê? Ele é necessário. Ele é necessário para nós obtermos a promessa de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que nós possamos estar sempre vivendo a vontade de Deus, olhando, e a palavra de Deus diz para nós olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que está conosco. Não esqueça disso, todos os dias. Não pense que Deus o abandonou. Tente lembrar se alguma vez Deus te abandonou. Por mais que você pense, eu já me senti tão sozinho, mas pode ter certeza, você se sentiu sozinho, mas Deus estava com você naquele momento, te amparando. As lágrimas são necessárias, as tribulações, as dificuldades são necessárias para que nós possamos obter as promessas de Deus. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu vou pedir a você que se coloque em pé, por favor. Eu não sei qual a luta que você tem enfrentado. Eu não sei quais as lutas que você tem travado. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando em desistir de lutar. As minhas forças já esvaiu. Eu já não tenho mais força. Mas saiba que Deus é a nossa força. Saiba que Deus que está conosco nos fortalece. Isaías lá, o capítulo 40, ele fala que faz forte o cansado e revigora a força daquele que não tem nenhum vigor. Deus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, pedindo, clamando, suplicando a Ti, Senhor, misericórdia, Pai. Nós somos falhos e muitas vezes o processo se agiganta diante de nós, as tribulações, as dificuldades, Senhor, e nós não sabemos como lidar com essa situação, Pai. E nós te pedimos nessa noite, ó Deus, eu não sei o que os meus irmãos têm enfrentado, o que as minhas irmãs têm enfrentado, mas o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida que se encontra aqui nessa noite, ó Deus. Pedimos também por aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor possa estar visitando a cada um em nome de Jesus, para que eles possam também ser agraciados por essa graça maravilhosa, por essa força que o Senhor nos dá, para rompermos, ó Deus, em fé a cada dia, ó Deus, diante das dificuldades a qual nós enfrentamos. Deus nos ensina a submeter ao processo, Senhor, para alcançar a promessa do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que José enfrentou muitas coisas, mas o Senhor estava com ele em todo o tempo e o Senhor está conosco. Nos ajude a lembrar disso todos os dias, Senhor. Lembrar que o Senhor está cuidando de nós de uma forma muito especial, cuidando da nossa família, Deus. Cuida, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno amor do nosso Pai, esse amor incondicional que deu seu Filho Jesus para morrer por nós, e as consolações do Espírito Santo, o Espírito que nos guia, Espírito que nos ensina, que nos instrui, estejam todos os dias com as nossas vidas, com cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.